Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços, eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS, e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a sua. Você pode dar palma? Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Rei da glória, Ele. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Diga glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ouço a voz do alto amigo. Ser valente. Ser valente. Ser valente. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Ser valente. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos. Que nesse dia possamos ser encarados como bons e fiéis. E os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Rei da glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, glória,
Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Seja encorajado por Deus nesse culto. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Mais uma vez. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente, ser valente, ser valente. Aleluia, aleluia. Ser forte, corajoso. Senhor Deus está contigo. Digno desta canção, só tu és, Senhor.
Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Tu ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Diga a ele, te amamos, Jesus, te amamos de todo o coração, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração, de coração. nosso afeto, devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, devoção, rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração, de coração, de coração, de coração. Se puder, comece a louvar o Senhor com suas palavras, expressar teu amor por Ele. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Tudo que temos, tudo que somos,
nossa adoração, com o nosso voluntariado. Nós te adoramos, Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Declaramos, ó Deus, que não conseguimos viver sem Ti. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nosso afeto, a nossa devoção, nós rendemos tudo a Ti, Jesus. Essa família espiritual que temos, nós rendemos a Ti, Jesus. Santo, 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 santo. Você pode dizer para Ele pelo que você é grato. Exerça a sua gratidão ao Senhor agora, em nome de Jesus. O ar que nós respiramos, pelo teto, Senhor, pelo carinho da família, de parentes, de amigos, por termos saúde, Jesus. Nós te adoramos por essa casa, te adoramos pela estrutura que temos, ó Deus, de podermos fazer um culto online. A estrutura, Deus, que temos aqui de poder adorar o Senhor, ouvir um som, Deus, de qualidade. Nós te adoramos, Jesus. Tudo isso é provisão sua. Obrigado, obrigado, obrigado. Jesus, te amamos. Queremos ser como Tu, como te amamos. Te amo. Jesus, te amamos, lindo noivo, como te amamos, oh, te adoramos de coração, de coração. De coração, de coração, de coração. Aleluia. Você pode sentar? Boa noite, graças e paz. Para quem não me conhece, sou o Bruno, pastor da Igreja Metodista na cidade de Imbuguaçu. Quero agradecer bastante o convite do pastor Jefferson. É uma honra para mim poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem gerado no meu coração, trazer para vocês também um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e repartir essa porção tão poderosa que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Antes da gente começar a ministração, eu quero te fazer um convite. Você que está assistindo no online, pega agora o link dessa ministração, ainda dá tempo, já passou o louvor, mas ainda dá tempo de pegar a ministração. Envia para algumas pessoas do seu grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo de amigos, o grupo da escola, que você talvez nem entre mais nesse grupo do pessoal do trabalho. Coloca no Facebook, compartilha no Facebook, vai dar tempo. Eu vou esperar um pouquinho para você fazer isso, que o máximo de pessoas possíveis possa ouvir essa palavra, possa entender essa palavra e por fim possam viver essa palavra. Se nós temos hoje uma ferramenta tão boa como essa para evangelizar, para disseminar o Evangelho de Cristo, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível, para que haja várias visualizações, a Igreja Metodista na Vila Mazei possa ter um nome
entre o bairro, entre a cidade, não por causa da igreja, mas por causa do Cristo que se move nessa igreja, e eu tenho certeza disso. Tenho certeza das pessoas que têm vivido nessa igreja, que têm desfrutado do amor de Deus. Envia para 1, 2, 5 pessoas que você conheça. Enquanto isso, vamos fazer uma oração ao Senhor, clamar para que a palavra dele seja revelada aos nossos corações e para que a gente seja preenchido de uma direção, de um propósito, de um caminho que nos conduz à verdade e à vida em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de adorá-lo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de louvá-lo, de engrandecê-lo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo nessa noite. É bom, ó Deus, ouvir os louvores, é bom cantar junto, ó Deus, com o ministério de adoração. É bom, ó Deus, entronizar o Teu nome entre nós, na nossa casa, na nossa família, e nós clamamos agora para que a Tua presença venha sobre nós e para que essa presença nos transforme de dentro para fora. Que a Tua palavra, Jesus, venha sobre nós e confronte as nossas atitudes, confronte os nossos hábitos, nos faça, ó Deus, nos leve a um arrependimento genuíno. E arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de rota, é a mudança de caminho. Que nós possamos nessa noite mudar, ó Deus, a nossa rota, a nossa mente, o nosso caminho, para viver aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós oramos no nome dEle, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero compartilhar com vocês algumas palavras, algo que tem ardido no meu coração, que Deus tem feito queimar dentro da minha vida e que tem sido para mim uma palavra, um condutor na minha caminhada, no meu ministério. Eu sei que nós temos diversas palavras nas diversas estações da nossa vida, mas essa palavra tem me acompanhado há alguns anos, tem sido uma palavra extremamente relevante para a minha vida e tem conduzido o meu ministério, a minha família, tem conduzido o meu coração nele também. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Contextualizando um pouco dessa palavra, ela é um encontro de Pedro com Jesus, um pouco depois da ressurreição de Jesus e de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes. Há alguns encontros antes, mas esse é o encontro onde há esse confronto de Jesus com Pedro. A palavra diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, pela segunda vez, diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus voltou a perguntar: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu, ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus, pela terceira vez, respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Não sei quantos de vocês já pararam para imaginar o nível emocional desse confronto. Claro que nós estamos falando de um Jesus ressurreto, de um Jesus que é Deus, mas nós estamos falando de um Pedro arrasado. Nós estamos falando de um Pedro que tinha negado a Jesus 3 vezes, que não tinha fugido e nem tirado a sua própria vida como Judas, mas que ainda carregava esse peso emocional. Quero crer que Pedro já tinha se arrependido, já tinha até pedido perdão para Deus, mas o peso emocional do ato feito ainda o acompanhava. Essa é a primeira vez que Jesus tem uma conversa mais direta com Pedro,
depois que ele o nega e depois que Jesus ressuscita. E eu imagino Pedro se sentindo perdoado, mas ainda se sentindo pesado, se sentindo incomodado pela situação, porque Jesus está ali. Aquele a quem ele havia negado está ali com eles, conversando com eles, ressurreto. E talvez Pedro ficasse o tempo inteiro imaginando: será que ele vai perguntar? Será que ele vai tocar no assunto? Será que ele vai tocar no assunto? Será que ele vai apontar? Será que ele vai lembrar do que eu fiz? E aí, no momento oportuno, Jesus senta com Pedro e pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Eu não sei quantos já estudaram essa palavra, quantos já ouviram alguma mensagem sobre essa palavra. Há palavras diferentes quando se fala em amor na Bíblia. No grego, há vários tipos de palavras para significar vários tipos de amor. Então, o ágape, o agapau, o ágapa, significa o amor divino, o amor de Deus. O storge, o amor materno, o filéu, o amor fraternal, o eros, o amor entre um homem e mulher, um amor de conotação sexual. E nesse momento Jesus olha para Pedro e ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama, o ágape, você me ama de forma incondicional? E Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa palavra que Pedro usa é uma palavra condicionada. O Senhor sabe que o meu amor é condicionado. Em outras palavras, ou nas entrelinhas, o que Pedro queria dizer era: o Senhor sabe o que eu acabei de fazer. O Senhor sabe onde eu errei. O Senhor sabe que se apertar demais, o meu amor é falho. Mas ele diz: eu te amo. É condicionado, mas eu te amo. E a resposta de Jesus é o que mais importa nesse diálogo, um dos diálogos mais belos da Bíblia. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus sabia o que Pedro tinha feito. Jesus ouviu a resposta de Pedro. É um amor parcial, é um amor condicionado, mas a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas, a quem eu acabei de morrer, por quem eu acabei de morrer. Não é difícil, principalmente no nosso país, um país de base cristã, de maioria cristã, dizermos que nós amamos a Jesus. De fato, se você sair pela rua e perguntar para as pessoas, a maioria vai dizer que ama Jesus, a maioria vai dizer que ama Deus. Mas em João 15:17, Jesus diz: se alguém me ama, ele guarda os meus mandamentos. A palavra mandamento, ela pode ser traduzida por preceito, por regras, por direções para um ofício específico. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: o seu ofício específico é ser filho de Deus. O seu ofício é ser filho de Deus. Os chamados que nós temos são chamados específicos para um mesmo ofício: filhos de Deus. Filhos de Deus que são apóstolos e implantam culturas e plantam igrejas. Filhos de Deus que são pastores e que conduzem rebanhos. Filhos de Deus que cuidam de pessoas. Filhos de Deus que são profetas e que anunciam a palavra do Senhor, que se movem sobrenaturalmente. Filhos de Deus que são evangelistas e que anunciam o evangelho. Filhos de Deus que são mestres e que ensinam o evangelho. Mas todos esses, como Efésios vai dizer, eles trabalham para o mesmo fim, para que o corpo seja edificado, para que o corpo possa ser filho de Deus, para que todos nós possamos exercer com plenitude a nossa filiação a Deus. Então, quando João 15:17 diz que para mostrarmos amor, nós guardamos os mandamentos, nós precisamos entender qual é então o mandamento, quais são as regras, porque o ofício eu sei, mas quais são as regras? Em Mateus 7, versículo 21, 22 e 23, Jesus vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
A vontade, o ofício, a regra, o mandamento que o meu pai mandou. E novamente a palavra aqui significa a mesma coisa, preceito, regra de um ofício. E aí Jesus continua dizendo, muitos naquele dia, e que dia? No julgamento final, no último dia, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? E a resposta de Jesus é, eu não conheço vocês. Se afastem de mim todo aquele que pratica o mal. Como é que nessa passagem de Mateus 7, nós vemos pessoas se movendo espiritualmente, proclamando milagres, profetizando, expelindo demônios, libertando pessoas da opressão do diabo, e Jesus diz, se afastem de mim porque eu não conheço vocês, vocês praticam o mal. E com Pedro, que tinha prometido para Jesus que não ia abandoná-lo e abandonou, não apareceu nem na cruz, nem na crucificação, que tinha dito para Jesus que nunca iria negá-lo e o negou, que mentiu para Jesus e que mentiu para todas as outras pessoas que foram confrontá-lo, dizendo que ele era um dos que andavam com Jesus, e mentiu para todas aquelas pessoas dizendo que ele não conhecia Jesus. Como é que para esse mentiroso e alguém que abandona, que pensa só no seu próprio umbigo, Jesus tem uma conversa toda de amor, e para essas pessoas que fazem milagres, que expelem demônios e que profetizam, Jesus tem uma palavra tão forte? O segredo está em quem está fazendo a vontade do Pai, ou em quem se dispõe a fazer a vontade do Pai. Se você ama, você guarda a vontade do Pai, você guarda os preceitos do Pai, você faz aquilo que o Pai quer que seja feito. E em 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus revela essa vontade, e Ele diz, desejo que todos sejam salvos, e que todos alcancem o pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos alcancem o pleno conhecimento da verdade. Profetizar, expulsar demônios e fazer milagres fazem parte de um caminho que nos conduz a levar pessoas à salvação e ensiná-las plenamente sobre a verdade de Cristo. Então, fazer o mal é fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja uma coisa bonita, digna e bíblica, sem o desejo inicial. Levar as pessoas à salvação, ensiná-las plenamente sobre a verdade. Esse é o preceito, essa é a regra, esse é o mandamento do ofício do ser filho de Deus. Levar pessoas à salvação, conduzi-las plenamente na verdade. E é exatamente isso que Jesus pede para Pedro naquele momento. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu quero que você faça a vontade do Pai. Eu vim para fazer essa vontade. Eu vim para levar pessoas à salvação e ensinar plenamente sobre a verdade. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta essas pessoas, conduza essas pessoas. Essa não é uma palavra para pastores, essa é uma palavra para filhos de Deus. Essa é uma palavra para quem sabe que é filho de Deus. Conduzir pessoas a um caminho de salvação, que vá crescer no ensino da verdade, e para desfrutar de uma vida abundante. Um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus. Então, durante o nosso ofício de filho, nós revelamos Jesus apacentando as ovelhas, cuidando uns dos outros. E tudo isso nós fazemos por amor. Por isso Jesus inicia a pergunta dizendo, você me ama? Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Sabe, não é uma obrigação, é uma resposta de amor. Então, se você entende que ama a Jesus, se você entende que ama a Deus, a sua resposta em amor é apacenta as ovelhas, cuida das ovelhas do nosso Senhor.
1 João, capítulo 3, versículo 16. Nós conhecemos muito João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 diz: nesse exemplo, dessa maneira, é revelado, conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, nós amamos porque Cristo nos amou primeiro, e a nossa resposta de amor a Jesus é amar e entregar a nossa vida pelas pessoas, é cuidar delas, apacentá-las. Eu acho isso extremamente incrível. Jesus disse para Pedro, no momento em que Pedro está abalado emocionalmente, Jesus disse: se você me ama, Pedro, cuida daqueles a quem eu amo. Porque o amor ágape em nós, o amor incondicional, o amor divino em nós e que precisa viver em nós, é esse amor que Jesus diz que vai estar em todos nós. Ele é revelado quando nós revelamos a Cristo, ele é revelado quando nós levamos o Evangelho de Cristo, ele é revelado quando nós entregamos a nossa vida para outras pessoas conhecerem a Cristo. Jesus naquela cruz, ele não estava simplesmente recebendo uma ordem de Deus, ele não estava simplesmente obedecendo a um mandamento de Deus para ele estava revelando o amor de Deus e revelando o amor dele por todos nós. Se a Bíblia diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível, Jesus na cruz simboliza que Deus te ama tanto e me ama tanto, que Ele não aceitou a possibilidade de viver sem a sua e a minha vida na eternidade, e por isso Ele escolheu o próprio Filho, e o Filho se deu para morrer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de passarmos a eternidade do lado dele. Isso é maravilhoso. Porque o amor dele foi tão grande por nós, nós o amamos e nos entregamos a uma obra maior do que nós. Não é sobre ouvir mandamentos e obedecer, é sobre ser amado e responder em amor. Sabe, filhos que são órfãos, a orfandade divina, a orfandade espiritual, ela é estabelecida por filhos ou alguns que se acham filhos, que precisam viver um conjunto de regras para no final serem amadas ou se sentirem amadas por Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus, os filhos verdadeiros de Deus, eles se sentem tão amados por Deus, que eles gastam a vida deles para compartilhar esse amor. Eu vou repetir isso de novo para você guardar. Coloca aí no Instagram, coloca no seu Facebook, coloca no seu celular, manda para as pessoas que você conhece, anota num bilhete, num post-it, coloca na frente do seu armário, mas não se esqueça disso nunca mais. Filhos verdadeiros se sentem tão amados que gastam a sua vida para compartilhar esse amor. Não se trata de mandamentos, de um conjunto de regras que eu tenho que obedecer para não ir para o inferno. Se trata de um amor tão grande, que é derramado de forma tão intensa em mim, que eu não consigo ficar com esse amor preso dentro de mim. Eu preciso repassá-lo, eu preciso compartilhá-lo. E apacentar as ovelhas é compartilhar esse amor com outras pessoas. Porque nós amamos, nós apacentamos as ovelhas. Apacentar, a palavra apacentar nesse texto, ela significa o dever de promover de todas as formas possíveis o bem-estar espiritual. Apacentar significa o dever de promover de todas as formas possíveis o bem-estar espiritual das ovelhas. Você ama Jesus? Então promova de todas as formas possíveis o bem-estar espiritual das ovelhas de Jesus, dos seus irmãos. No dicionário português, bem-estar significa sensação de segurança, sensação de conforto, de tranquilidade e satisfação plena.
Evangelho significa boas notícias sobre Jesus, e Jesus está levando a gente como embaixadores, como ele diz em 2 Coríntios 5:22, nós somos embaixadores de Cristo, como se exortássemos as pessoas por ele. Ele está nos dizendo: eu estou te dando a autoridade de um embaixador para fazer aquilo que eu fiz, levar às pessoas a boa notícia que os traga conforto, segurança, tranquilidade e bem-estar, satisfação plena. Apacente as minhas ovelhas. Promova de todas as formas conforto, segurança, tranquilidade e satisfação plena em Jesus. Se você o ama, trabalhe para realizar a vontade dele, trabalhe para realizar o desejo dele. Promova de todas as formas o bem-estar espiritual das ovelhas, através de notícias, segurança em Jesus, conforto em Jesus, tranquilidade em Jesus, satisfação plena em Jesus. Hoje, você deve conhecer pessoas, eu conheço pessoas que perderam seus empregos por causa do Covid-19. Você conhece pessoas que estão com medo de perder os seus empregos por causa do Covid-19. Hoje você conhece pessoas que abriram uma pequena empresa e tiveram que fechar por causa do Covid-19. Você conhece pessoas que estão inseguras financeiramente, que não sabem como se planejar para o ano que vem. É o meu dever, é o seu dever apacentar essas pessoas, cuidar delas, levar para elas segurança, conforto, tranquilidade em Cristo Jesus. Hoje você conhece pessoas, eu tenho certeza que você conhece pessoas que ainda estão com muito medo de serem infectadas pelo vírus. Tem várias pessoas que ainda não conseguem sair de casa direito. Tem várias pessoas que ainda não conseguem ter um relacionamento com uma outra pessoa por medo de ser exposta e acabar sendo infectada pelo vírus. Pessoas que estão vivendo debaixo do medo e não debaixo do amor. E a palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então é o meu dever e o seu dever irmos até essas pessoas e compartilharmos com elas as boas notícias, as boas novas do Evangelho. Levar para essas pessoas conforto, segurança, satisfação plena em Cristo Jesus. Você conhece pessoas, e tenho certeza que você conhece pessoas que ainda estão sofrendo uma carga emocional por conta de todo esse problema. Pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com crise de ansiedade, crise de pânico, pessoas que estão com burnout, pessoas que estão com borderline, porque havia uma carga emocional sobre elas e elas não souberam lidar. Houve uma mudança muito drástica de rotinas e essas pessoas foram impactadas por esse peso emocional. Você conhece pessoas assim? É o meu dever, é o seu dever compartilharmos as boas novas do Evangelho com essas pessoas, irmos até elas e pregarmos o conforto, a segurança, a satisfação plena em Cristo Jesus, uma tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento. Compartilhe aquilo que está dentro de você. Cristo vive em você. Então compartilhe o Cristo que está dentro de você. E você pode até dizer: mas pastor, eu ainda não sei muita coisa. O meu amor é bem pequeno, o meu amor ainda é falho. A minha resposta a esse amor ainda é muito falha. E eu vou responder para você: é o mesmo de Pedro. Você está no mesmo nível que Pedro se encontrava naquela conversa com Jesus. Meu amor é imperfeito, é falho. Quando é pressionado, ele não consegue ficar firme. Mas Jesus tem uma palavra para você que teve para Pedro e que lançou Pedro a um ministério extremamente frutífero e histórico. Diferente de Eliseu quando encontra Geazi, quando encontra Geazi e sabe que Geazi mentiu, ele fala para Geazi: você mentiu, então sai daqui, some da minha vida, eu vou te amaldiçoar e você não tem mais parte comigo. Mas Jesus olha para Pedro e ele fala: Pedro, vem cá. Eu sei que seu amor é falho. Eu sei que você ainda não está maduro nisso. Eu sei que você não sabe muita coisa, Pedro. Mas eu vou confiar em você. Eu vou confiar nas suas mãos aquilo que de mais precioso eu tenho.
Eu vim para cá, Pedro, para morrer por essas pessoas. Eu vim para cá para entregar minha vida por essas pessoas. Eu estou confiando elas a você, porque eu sei que é através desse exercício que o seu amor vai ser aperfeiçoado. Eu sei que ainda não é perfeito, eu sei que ainda tem vários erros, mas eu sei o caminho para aperfeiçoá-lo. E o caminho é a prática de cuidar das minhas ovelhas. O caminho é a responsabilidade em amar e conduzir essas pessoas à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Pedro, só dispõe a fazer aquilo que eu estou dizendo. Só dispõe a fazer a minha vontade. Só dispõe o seu coração a cumprir o meu desejo. E Pedro se dispõe a isso. Eu acho fantástico que o ministério de Geazi, ele é destruído por causa da reação de Eliseu. A palavra diz que Eliseu, quando morre, um homem é morto e jogado dentro da vala de Eliseu. E a unção que havia sobre Eliseu era tão grande que mesmo morto ele ressuscita o homem que sai da cova, sai andando e vive. E eu fico extremamente triste com isso, porque aquele poder deveria estar na vida de outra pessoa. Aquela unção deveria ser repassada para outra pessoa. Se não era Geazi, devia ser outro. Mas o discípulo dele era Geazi. Ele devia ter trabalhado Geazi um pouquinho mais. Ele devia ter sentado com Geazi igual Jesus sentou com Pedro e dito: Geazi, eu sei que você errou, vamos mudar essa rota, você precisa agir de tal forma. Mas a unção de Eliseu, que era uma unção dobrada da unção de Elias, morre ali. Jesus não deixa que a unção dele morra na vida de Pedro. Ele lança Pedro. Ele podia ter matado o ministério de Pedro ali, mas ele não o fez. Ele fortaleceu ainda mais o propósito, a missão, o coração de Pedro para uma obra grandiosa. E sabe o que acontece depois dali? Pedro entende isso. Em Atos, logo depois do Pentecostes, a primeira ministração pública de Pedro, logo após o Pentecostes, 3.000 pessoas são salvas. 3.000 pessoas, através da vida de um homem que há pouquinho tempo atrás estava completamente abalado emocionalmente porque tinha negado o próprio Cristo. Mas agora a ministração dele, que depois de ter negado 3 vezes, salva 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E o ministério de Pedro ainda cresce muito mais. As vidas que são alcançadas são inúmeras. A morte de Pedro é uma morte na cruz, porque ele entendeu que era na prática do apacentar, na prática do compartilhar, na prática do discipular, que lá na frente o amor dele seria aperfeiçoado, um amor incondicional, a ponto de perder a própria vida por causa de Jesus e do Evangelho de Jesus. Pastor, meu amor é imperfeito, o de Pedro também. Você recebe a mesma palavra que Pedro, você é envolto, é transbordado pela mesma presença, pelo mesmo Espírito Santo que Pedro recebeu. Você tem os dons que Pedro também recebeu. Agora é a hora da gente fazer aquilo que Pedro fez. Agora é hora da gente ministrar o coração das pessoas e anunciar um Cristo vivo. E imagina se cada um de nós, cada um de vocês da Igreja Metodista em Vila Mazei, que mora talvez em bairros diferentes, mas se cada um de vocês começarem a anunciar, a pregar as boas notícias, a anunciar um conforto em Jesus, uma segurança em Jesus, uma tranquilidade em Jesus, a anunciar uma satisfação plena de vida em Jesus, imagina o que vai acontecer com o teu bairro. Imagina o que vai acontecer com a tua família. Imagina o que vai acontecer com a cidade onde você mora. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo onde está todo mundo, ou a mídia inteira, todos os sites. Se você entrar no Facebook, se você entrar em qualquer rede social,
Tudo é uma notícia ruim. Tudo transmite uma palavra de terror, tudo transmite uma palavra de apocalipse, uma palavra de destruição. Mas você tem dentro de você a boa nova, você tem dentro de você a palavra de salvação, você tem dentro de você o caminho, a verdade e a vida em abundância. Você tem dentro de você conforto, segurança, tranquilidade e satisfação plena. Você tem bem-estar espiritual e você pode compartilhar isso com outras pessoas. Enquanto o mundo está dizendo só tem notícia ruim, enquanto o mundo está dizendo está tudo acabando, está tudo destruído, as coisas vão piorar ainda mais. Eu li esse tempo que a maior herança do Covid-19 vai ser uma onda de doenças emocionais, de depressão, de ansiedade, de estresse. Enquanto todo mundo está dizendo isso, você pode dizer: ei, eu tenho uma palavra diferente. A palavra diferente que eu tenho é de que Jesus venceu todas as coisas, de que Jesus na cruz venceu todas as coisas e abriu um baú de bênçãos que estão reservadas para os filhos, numa herança que está reservada para mim e para você. Eu posso te trazer um conforto, não porque eu tenho conforto, mas porque eu fui agraciado com o conforto, não porque eu conquistei a segurança, mas porque eu fui agraciado pela segurança, não porque eu venci e eu tenho agora a satisfação plena, mas porque eu tenho um Jesus que me faz ser satisfeito em todas as coisas. Se o Senhor é quem me conduz, se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Você tem isso dentro de você, compartilha isso com outras pessoas. Nós só temos esse tempo para fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Nós só temos esse tempo para viver a vontade do Pai. Nós só temos esse tempo para conduzir pessoas à salvação. Nós só temos esse tempo para anunciar as boas novas. Não sei quantos de vocês já viram uma ministração do pastor Francis Chan. Eu quero fazer aqui, mas eu não vou explicar como ele explica, depois você pode procurar no YouTube, mas eu quero só te mostrar algo. Vamos imaginar que esse cabo representa a sua vida. Essa parte, essa pequena parte, representa a sua vida aqui na terra. E todo o resto representa a tua eternidade. E esse cabo é grande, deve ter uns 10 metros. Isso é o que você faz aqui. E isso é o que você colhe na eternidade. O trabalho, os estudos, tudo isso é extremamente importante. Eu tenho 2 faculdades, quero fazer uma terceira. Trabalho, amo tudo que eu faço. Mas o meu trabalho, os meus estudos, talvez não vão atingir em nada a minha eternidade. Agora o que eu faço com eles é que muda tudo. Dentro do seu trabalho, você é um embaixador de Cristo. Dentro da sua faculdade, você é um embaixador de Cristo. Sei que a faculdade ainda não voltou, mas quando voltar, entre lá dentro como um embaixador de Cristo. Na sua família, no seu núcleo e entre os seus parentes, você é um embaixador de Cristo. Então viva como um embaixador de Cristo. Produza agora aquilo que afetará a sua eternidade. Os grandes homens da Bíblia e os grandes homens do reino de Deus foram aqueles que mais pensaram na eternidade e que mais viveram aqui para desfrutar na eternidade. Sabe, a gente costuma ralar e trabalhar para deixar uma herança, para deixar algo para os nossos filhos, e eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom. Mas há algo muito mais importante do que uma herança financeira ou bens imobiliários. Tem uma história bastante interessante na minha família. O meu tataravô era um soldado. Na Segunda Guerra, se eu não me engano, ele fugiu com a minha tataravó
que por acaso era prima do Tancredo Neves, que viria a ser eleito presidente. E como ela tinha 13 anos, e a família não queria que elas casassem, eles fugiram. E aí eles fugiram e fundaram uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade chamada Paraguaçu Paulista. Muito legal essa história, porque na cidade de Paraguaçu Paulista tem um museu, e tá lá a foto do meu tataravô, tem um livro, né, com os documentos da abertura da cidade, da inauguração e não sei o quê, e tem um testamento dizendo que aquela cidade inteira era herança da 3ª geração dessa família, ou seja, herança da minha mãe, dos irmãos e dos primos da minha mãe. Uma história muito legal. Tá tudo lá no museu de Paraguaçu Paulista. Mas a gente nunca desfrutou dessa herança. Eu nem sei, para falar a verdade, o nome do meu tataravô. Eu só sei a história. Mas se você for lá em Paraguaçu Paulista, depois tira uma foto, mostra para mim essa é a história da minha família. Uma herança de alguém que lutou, que batalhou, que fundou uma cidade que eu nunca desfrutei. Mas quando eu tinha 12 para 13 anos, um carioca que não era meu parente, que não era alguém conhecido da minha família, não era amigo dos meus pais, esse homem decidiu, por amor a Cristo e porque Cristo o tinha inundado de amor, compartilhar as boas novas do Evangelho com a minha família. Então primeiro ele falou com meu tio mais novo, e meu tio foi conduzido à salvação e começou a aprender da verdade. Depois ele falou com os meus pais, depois ele falou com os outros meus tios, depois ele falou comigo, com os meus irmãos, depois ele falou com os meus primos e primas. Esse carioca desconhecido levou a minha família inteira a conhecer Jesus, que depois os meus avós também se converteram e todo mundo começou a caminhar mais próximo do Pai. O meu tataravô, que é sangue do meu sangue, trabalhou por uma herança que eu nunca vou desfrutar. Mas esse carioca que não era sangue do meu sangue, me deu uma herança, ou compartilhou uma herança que ele tinha recebido, que vai marcar toda a minha família e as gerações que virão depois da minha família. A minha família, a minha filha, os meus filhos, a minha esposa está grávida, o ano que vem tem mais um para conta. Os meus filhos têm o privilégio de nascer num lar cristão. A minha filha tem o privilégio de, com 3 anos, todos os dias, pela manhã, a primeira coisa que ela faz é escutar uma história da palavra e orar ao Senhor. A minha filha tem o privilégio de acreditar no sobrenatural e de se mover no sobrenatural. A minha filha tem o privilégio de orar por cura já desde pequena, e quando ela crescer, ela vai crescer com o caráter dela formado no sobrenatural. Ela vai entender que ela é uma cidadã do reino dos céus antes de ser uma cidadã desse mundo. Ela vai entender que ela se move por uma palavra muito maior, fora das leis da física, mas que ela também vive nesse natural. Ela vai entender que ela é uma embaixadora de Cristo antes mesmo dela poder começar a escrever. Ela vai entender que ela pode se mover nos dons espirituais antes mesmo dela saber que ela tem alguma capacidade natural, porque alguém decidiu compartilhar conforto, segurança, tranquilidade e satisfação plena em Jesus. Porque alguém resolveu agraciar a minha vida e a vida da minha família com uma herança que não se desfruta nessa terra, com uma herança que a traça não pode corroer, uma herança que o poder tributário não pode retirar, uma herança que é eterna, a herança de Cristo Jesus. É isso que Jesus pede para Pedro, e é isso que Jesus pede para mim e para você. Marque gerações. Marque gerações. Transforme a vida de pessoas para que as gerações após essa pessoa sejam impactadas e inundadas por um amor muito maior, por uma vida muito maior, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu andei até os 12, 13 anos sem muito caminho, sem muita verdade, sem muita vida. Os meus pais andaram quase até os 40 anos sem esse caminho, sem a verdade e sem essa vida. Mas a Melissa nasceu no caminho, nasceu na verdade e nasceu na vida. A vida da minha família foi transformada porque alguém decidiu compartilhar o Evangelho de Cristo. Deve ter alguém na sua casa, deve ter alguém na sua vizinhança, deve ter alguém no teu trabalho esperando que a vida deles sejam impactadas e que isso os mova por toda a eternidade. Se você ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus. Deus te abençoe. Sempre acho que terão a pior reação. Eu sinto que eu vou estragar tudo. Ah, eu fico nervoso. É assustador, eu me sinto intimidado. Parece que vão pensar que eu sou esquisita, que isso não é legal. Eu penso, como vou fazer isso? É confrontador. No começo eu fico nervosa. Fica aquele pensamento, o que eles vão pensar de mim? No início é confuso, tipo, como vou falar pra alguém sobre Jesus? Eu geralmente não tenho esse tipo de conversa porque são assustadoras. Eu simplesmente as amo, sabe? Mas se isso mudar a vida deles? E se eles reagirem bem a isso? Você não sabe qual poder que a sua palavra tem. Eu acho que eu fico muito preocupado com o que elas estão pensando, se estão me julgando. Jesus pode soar algo muito doido pra eles. Acho que esse é um medo real, mas será que isso é a pior coisa que pode acontecer? Imagina que da hora compartilhar sobre Jesus. Eles até podem pensar, ah não, estou falando sobre Jesus. E aí, esse é o seu momento. Quando eu começo a falar, eu penso, ok, estou falando da minha fé. É um sentimento de outro mundo. E daí eles ficam super curiosos. Perguntando várias coisas. E é tão legal ter esse tipo de conversa com eles. Eu me sinto parte do que Deus tem feito. Eu sei que eu não tenho poder pra mudar a vida de alguém, mas Ele tem. E isso é tão incrível. Como que você consegue sair por aí sem falar dele?